essa é uma notícia que é bem valiosa, até porque ontem eu estava no Allianz Parque e duas pessoas me perguntaram sobre isso e eu fui tentar ter a informação exata. Porque tem um show da banda Bring Me The Horizon no dia 30 de novembro. E o jogo Palmeiras e Botafogo está marcado para 1º de dezembro. Deve ser 1º de dezembro, que é domingo. Então, muita gente estava na pilha de dizer: o Palmeiras vai sair de novo do Allianz Parque. Não vai. O Palmeiras sai do Allianz Parque no dia 29 de setembro, agora, por causa do show do Eric Clapton. Então, Palmeiras e Atlético Mineiro vai acontecer em Campinas. O Palmeiras pediu para a CBF para mudar o jogo de sábado, dia 29, para segunda-feira, dia 1º de outubro, e a CBF não aceitou, porque o Atlético está nas finais da Copa do Brasil e aquela semana de decisão de Copa do Brasil. Perfeitamente compreendido, Palmeiras vai a Campinas. É o último jogo, Palmeiras e Atlético será o último jogo fora do Allianz Parque em 2024. Apesar de ter o show do Bring Me The Horizon no dia 30 de novembro, a W Torre já está comprometida em tirar o palco e fazer o jogo contra o Botafogo no dia 1º de dezembro com lotação completa, ou seja, com venda de ingressos no Gol Norte. Isso é compromisso já assumido. O palco é um palco pequeno, então ele pode ser desmontado. Palmeiras e Botafogo pode não ser decisão do campeonato. O Botafogo pode chegar lá já campeão. O jogo pode não ter a relevância que hoje parece ter, mas o jogo será no Allianz Parque. Boa, PVC. Tem um comentário aqui do Ivan Kenji falando de ontem, só foi ruim a entrevista do Abel para variar. E mais cedo, tinha um comentário aqui do José Mendes falando: eu fico só imaginando se fosse o Abel que tivesse agredido o Gandula, a mídia dava no meio. Daqui a pouco a gente vai dar no meio do Ramon Dias, tá? Mas o Abel também, até quando ganha de 5-0, ele faz algumas respostas agressivas sem necessidade. Olha só o que ele falou na entrevista. Eu sei que todos vocês gostavam de estar sentados aqui no meu lugar, eu entendo esse lado, mas mais uma vez vos digo, vocês têm que estudar, têm que tirar o curso, e só depois então é que podem sentar-se aqui e escolher os jogadores e a equipa que vocês entendem que é, mas também faz parte. Vocês têm todo o direito de fazer as perguntas que vocês quiserem, porque são legítimas, e eu também tenho o direito de responder da forma que eu quiser. Portanto, opções de treinador, eu não justifico aos meus jogadores porque é que eu tiro, porque é que meto, porque é que jogo com 3, porque é que jogo com 4, porque é que o meu jogador foi expulso e rapidamente fez 2 substituições e mudei o sistema. Da mesma forma que te digo a ti, tem a ver com as minhas opções, com aquilo que eu idealizei para este jogo, que era o melhor para este jogo. Falta um pouco da compreensão do que é o trabalho do jornalismo esportivo e da importância das perguntas para o torcedor, né? Ele falou que não quer responder para os jogadores, mas para a torcida ele tem que responder, né? É para isso que tem entrevista coletiva. Então nem vai na entrevista coletiva, PVC. Agora não precisa, mais uma vez, dessa raiva, né? Ele tem que ir na entrevista coletiva. Ele falou num tom baixo, mas ele falou num tom áspero. Primeiro, muitos jornalistas têm curso de técnico. Vários têm. Não são todos, mas vários têm. Segundo, que ninguém está pensando em sentar na cadeira dele. Muita gente gostaria de ter o salário dele. Eu gostaria de ter o salário dele. Ou dele ou do PVC, né, André? Não, o dele. O meu não. Mas, assim, eu acho que tem uma questão que as perguntas vão numa direção certa porque o time mudou. O time, assim como o time depois da eliminação do ano passado contra o Boca Juniors mudou, ele passou a jogar com o Henrique e Breno Lopes como meias e o Rafael Veiga e o Breno Lopes como meias e o Henrique como centroavante, e o time emendou a sequência que levou ao título brasileiro. Dessa vez ele mudou o ataque. Né? Você tem uma linha atrás do Flaco Lopes com o Estevão. O Estevão já tinha virado titular na Libertadores. O Maurício e o Felipe Anderson. Ele mudou o cenário do time. O time tem uma cara hoje. Ele recuperou o Murilo, o Vitor Reis, depois que teve a lesão. O Vitor Reis aproveitou o espaço e jogou muito bem quando o Murilo estava machucado. E o Gustavo Gomes não estava bem.
o Vitor Reis virou titular absoluto naquele momento, e depois ele teve a lesão, voltou com os dois ontem, os dois foram muito bem, tanto o Gustavo Gomes quanto o Murilo. Então ele encontrou uma formação, depois de novo da eliminação da Libertadores, mudou essa formação, principalmente pelo Maurício, né? Porque o Estevão estava jogando na direita e o Felipe Anderson pela esquerda. E é um time que tem 4 jogadores de ataque completamente diferentes do time campeão brasileiro do ano passado. Né? O time que fechou o Campeonato Brasileiro do ano passado era o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes e Murilo. Mike, Richard Rios, Zé Rafael e Piquerez. Rafael Veiga, Breno Lopes e Hendrick. Esse foi o time campeão brasileiro do ano passado. O time hoje tem o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Caio Paulista. Aníbal Moreno e Richard Rios. Estevão, Maurício, Felipe Anderson e Lopes. São 6 titulares diferentes em relação ao time do ano passado. Essa é a função do técnico. Você passa o tempo entendendo quem está pedindo, quem está jogando melhor, quem caiu de produção e substitui. Ele teve a sensibilidade de colocar o Maurício e criar uma disputa que nesse momento está fazendo bem para o time. O Veiga reage. O Veiga saiu ontem comemorando, fazendo 50. Muita gente achou que ele estava fazendo 5-0. Não era. Era 50, porque o Veiga é o maior goleador da história do Allianz Parque e ontem fez o gol 50 dele no Allianz Parque. Criou uma competição dentro do grupo que é muito positiva. Alguém vai perguntar, por que o Maurício ganhou a posição do Veiga? Ele podia responder. Acho que podia, mas não devia. O Veiga não estava jogando nada. Ele não vai fazer isso. Ele não vai dizer porque o Veiga não estava jogando, porque aí ele vai criar um problema no vestiário. Só que ele também não precisa dizer, você precisa estudar para vir aqui, para sentar na minha cadeira, para poder fazer dessa maneira, com o jeito que eu faço, porque eu estudei para estar aqui. Não, é óbvio. Também estudei para ser jornalista, ora. É isso. Boa, PVC. Muita gente aqui no nosso chat perguntando essa história do Caio Paulista. É uma denúncia de uma ex-companheira dele. Ainda não foi investigada, então a gente está esperando a comprovação. É uma denúncia muito grave, então se for comprovada, eu acho que o Palmeiras tem que demitir o jogador, né? É uma notícia muito, muito grave, a gente vai continuar acompanhando aqui. E, obviamente, o Palmeiras já fez uma reunião, né? Já falou sobre isso e também está aguardando a posição da Justiça. O Palmeiras ontem, a escalação do Caio Paulista, que foi expulso, inclusive ontem, no time titular, foi mediante uma conversa com o jogador. Porque na noite de sábado, né, no sábado, enfim, ela fez essa postagem, a Clara, que é mãe de uma das filhas do Caio Paulista. O Caio Paulista tem 3 filhos, a menor é fruto dessa relação com a Clara. E a menina é pequenininha, fez 1 ano agora, mas eles não estão mais juntos. E aí ela faz essas denúncias nas postagens, né, de agressão, enfim, são coisas realmente muito graves, né, essas agressões que ela denunciou nos posts. Ainda não foi feito um boletim de ocorrência. O advogado dela confirma que as postagens são para o Caio Paulista, e o Caio Paulista emitiu uma nota ontem, inclusive, antes do jogo, dizendo que tem uma questão sendo discutida na justiça de valor de pensão alimentícia e que não tem nada no sentido de agressões, mas que isso está na vara familiar sendo cuidado, enfim, está sendo tudo feito na justiça e que que o processo corre em segredo de justiça. Foi a defesa do Caio Paulista. E o Palmeiras, por outro lado, está sim acompanhando tudo de perto. Teve uma conversa com o jogador explicou a situação e o Palmeiras, evidentemente, vai ficar em cima dessa história, claro, dependendo de como acontecer tudo, para tomar uma decisão. Mas o Palmeiras não está fazendo vista grossa. O Palmeiras não escalou, o Abel Ferreira não escalou o jogador simplesmente porque, vamos ver o que vai dar. Não, o Palmeiras está acompanhando tudo, o departamento jurídico do Palmeiras está ciente de tudo, vai acompanhar o caso, o desenrolar dessa história, que é muito grave. Boa, André. Só queria colocar um parênteses aqui. Eu preciso ter uma certa cautela nesse caso. O Palmeiras vai ter uma certa cautela nesse caso. E se confirmar a agressão, é claro que a polícia vai ser desligada. Vai ser rescindido o contrato e ele vai embora. O Palmeiras tem um caso recente, semelhante, que é o caso do Dudu, em 2020. O Dudu, na época, pediu para ser emprestado para o Al do Real, do Catar,
em função da pressão que ele estava sentindo em função de um processo da ex-companheira dele. Esse processo, no final das contas, o Dudu voltou do Catar, voltou a jogar pelo Palmeiras e o processo não andou. Então, como é um caso muito recente no mesmo clube, e como a última agressão denunciada pela Clara foi no dia 23 de outubro do ano passado, quando o Caio ainda era jogador do São Paulo, nada a ver o fato dele ser jogador do São Paulo na época, mas o período, ou seja, o caso está explodindo 11 meses depois. Então, por isso, mas principalmente porque houve o caso recente do Dudu, o Palmeiras vai agir com cautela. Cautela no sentido de investigar, acompanhar. Entender. Se ele tem culpa, ele tem que pagar, evidentemente, né? O caso do Dudu levou a um desfecho, eu diria que surpreendente no caso de violência contra a mulher. Porque normalmente quando a mulher acusa violência é porque a violência existiu e ela vai se confirmar na justiça. No caso do Dudu, isto acabou sendo arquivado. E é um caso muito recente, com a mesma diretoria, com o mesmo técnico, no mesmo clube. Muito bem, a gente vai, obviamente, continuar acompanhando essa história, né? Eu vou pedir para a gente dar uma acelerada aqui, porque ainda temos que falar de São Paulo, de Corinthians, de Botafogo, tem a prancheta do PVC, mas eu queria trazer mais uma notícia de bastidor do Palmeiras. O Endrick se casou com a modelo Gabriele Miranda. Eles postaram na internet, enfim, casados. Os dois anunciaram nas redes sociais, com fotos aí, ó, que bonito. E várias fotos, aliás. Eles começaram a namorar em dezembro do ano passado e eles têm 18 e 21 anos. São muito novos, hein, PVC? São. E é engraçado que o pai do Henrique, semana passada, estava em São Paulo. Ele aproveitou a viagem da seleção brasileira e veio para São Paulo. Todo mundo sabe que havia uma certa desavença familiar ali com o namoro da mãe do Henrique, que no princípio tinha ali algumas restrições, algum problema que eu não sei especificar, não é um problema familiar. O Henrique quis levar a Gabriele para Madrid, ela está morando com a família em Madrid e houve o casamento. Só achei engraçado porque talvez o Douglas tenha voltado, mas o Douglas na quinta-feira o Douglas estava em São Paulo e o casamento foi logo depois, né? Deve ter voltado para a cerimônia, que foi uma cerimônia restrita, né? O Henrique está em Madrid, ali morando perto do Santiago Bernabéu. Temos bastidores, André Hernan, dessa união? Assim, um relacionamento que já veio de um tempinho, teve esses altos e baixos aí, que muita gente acaba publicando, mas assim, quem está no entorno do Endrick, os amigos do Endrick, os amigos do futebol, os amigos que ele fez no Palmeiras e tal, de fato ficaram muito felizes com o casamento, né? E assim, agora a mulher do Endrick, né? Antes namorada, agora a esposa do Endrick, se dá muito bem com os amigos do Endrick, né? Há uma relação muito, muito legal, assim, dela com os amigos do futebol, alguns empresários, né? Que são próximos ali ao Endrick, por causa de outros jogadores e tal. Então, assim, é uma relação assim que todo mundo gosta, que todo mundo acha legal, assim, acha um casal fofinho, sabe? Eles parecem ser bem fofinhos mesmo, as fotos estão muito lindinhas, né? Muito bonitinhas. Agora, mais bonito que isso, só a prancheta do PVC. Vou pedir para Amanda rodar a vinheta para você explicar o que mudou no Palmeiras depois das eliminações nas Copas. Vamos lá. Primeiro, o que mudou, o que eu disse agora há pouco, né? Em relação ao time do ano passado, são 6 titulares diferentes. O time campeão brasileiro do ano passado. Em relação ao Libertadores, não é tanto, mas ele está jogando com o Maurício centralizado. O Maurício, no Internacional, jogava aqui, ó, aberto na direita. Só que, assim, não dá para jogar aqui, porque quem está jogando muito aqui é o Estevão, que, como eu disse, agora é vice-artilheiro do campeonato e líder de assistências. Mas ele mexeu no time assim. O que voltou a acontecer, lembra que a gente falou bastante sobre a marcação individual que o Abel está fazendo. E ele tinha parado de fazer contra o Botafogo, acho que por 2 motivos. A maratona dos Jogos de Agosto
como a marcação individual criou um desgaste muito grande físico, porque é muito intenso marcar individual o tempo inteiro. E segundo, porque o Botafogo, primeiro jogo, matou o Palmeiras com movimentações constantes que atrapalhavam muito a marcação individual. O primeiro gol do Botafogo mostra isso. Ontem voltou. O Palmeiras subia marcando cada um no seu, cada um para um. E aqui atrás, principalmente, se você pegar o tape do jogo, você vai ver que aqui atrás, principalmente, era muito marcante que ficavam o Bolassi, o Arthur Kaique e os dois pontas no mano a mano. Mano a mano, mano a mano. Em alguns momentos até teve algum tipo de dificuldade para você ultrapassar e chegar na frente do Everton. O Everton fez 2 grandes defesas, mas é assim que o Abel está jogando e vai voltar a jogar. Com um jogo uma vez por semana, você pode se acostumar que o Palmeiras vai marcar individualmente quase todos os jogos. Eu digo quase, porque não deu certo a marcação individual contra o Botafogo. E talvez o jogo contra o Botafogo, dia 1º de dezembro, seja decisivo. Vamos ver o que vai acontecer daqui até lá. Hoje parece decisivo porque o Palmeiras tem 3 pontos a menos, 1 vitória a menos. Ou seja, o confronto direto empata o número de vitórias. Hoje o Palmeiras tem 4 gols de saldo a mais que o Botafogo. Claro que daqui até 1º de dezembro, nem Palmeiras nem Botafogo vão ganhar todos os jogos. Mas na situação de hoje, o confronto direto é que decide. Qual?